Queria saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Pedir para que os irmãos abram a palavra no Salmo 126. Vou compartilhar uma palavra breve que Deus falou ao meu coração e eu espero que Ele fale ao teu, meu irmão. Salmo 126, um salmo querido, conhecido por alguns. Fala assim o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Coloca a mão no seu coração. Pai, no nome santo de Jesus, nós estamos diante da Tua presença, diante da Tua palavra, Senhor, e não há nada mais maravilhoso quando o Senhor fala conosco. Senhor, nós nos rendemos aos Teus pés, como Maria, Senhor. Deus, e que o Senhor nessa noite possa ministrar os nossos corações. Tenha liberdade, Senhor, para fazer o que o Senhor quer fazer conosco. Pai, que essa noite seja uma noite de restauração. Que o Senhor possa restaurar o coração daquele que está desanimado, fraco, oprimido. Assim como nós acabamos de ler no Salmo 126. Como o Senhor restaurou a sorte de Sião. Pai, que assim seja. Nessa noite, eu te clamo, em nome de Jesus, leva nossa mente cativa à obediência de Cristo e, meu Deus, proíba todo e qualquer tipo de interferência, externa ou interna, que roube a preciosa semente, Senhor, porque nós vamos trazer essa semente vai frutificar e nós veremos os feixes nas nossas mãos e o teu nome será glorificado, em nome de Jesus, amém? Então, amados, esse é um salmo, é um cântico de romagem, né? Muito cantado nas festas, nas celebrações de Israel e representa um tempo histórico, um tempo que o povo de Deus viveu, né? Que eles foram levados, fala da gratidão a Deus por ter libertado esse povo do cativeiro, né? Do cativeiro babilônico. E a gente sabe, a pastora nem sabia, e ela falou aqui tanta coisa que estava em linha com o que Deus falou comigo. Glória a Deus, quando estamos na mesma sintonia, o Espírito, né? E o que nós tiramos aqui, o povo foi para o cativeiro porque tinha se desviado dos mandamentos do Senhor. Então isso traz consequências para a nossa vida, assim como trouxe consequências. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. A pastora falou, e nós éramos também escravos do pecado, todos aqui, sem exceção. Todos nós não tínhamos liberdade de fazermos as nossas escolhas, mas quando a graça maravilhosa de Deus se manifestou na pessoa de Cristo, nós conseguimos a salvação. Você pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia! Então nós somos livres, aquilo que nos aprisionava não tem mais poder sobre a nossa vida. Amém? Aquilo que nos mantinha cativo, aquilo que nos mantinha tristes, oprimidos, hoje em dia não tem mais direito.
É nessa linha que eu quero caminhar com você. E esse povo aqui aprendeu a duras penas, no cativeiro. Eles entenderam isso. E quando eles fazem o regresso, quando eles voltam para reconstruir as suas vidas, reconstruir a nação, eles voltam doloridos, eles voltam amadurecidos, porque a dor trouxe esse amadurecimento, mas acompanhado com a dor vem aqui um sentimento de alegria. Alegria. A sua boca se encheu de riso. E eu quero perguntar para você nessa noite, com toda a liberdade, né? E já servindo da pergunta aí do GH, que vocês farão na quinta-feira, tua boca tem se enchido de riso, meu irmão? Hã? Ou tem se enchido de murmuração com as lutas, aflições? Porque esse povo passou por luta dentro do cativeiro, né? E às vezes a gente só lembra das lutas, mas a gente não lembra daquele Deus maravilhoso que nos libertou. É nisso que eu quero que você pense nessa noite. Será que você tem falado com propriedade? Grandes coisas fez o Senhor por mim e por isso eu estou alegre? Hã? Será que a gente tem consciência de, para estarmos aqui nessa noite com esse ar-condicionado gostosinho assim, você tem noção do que custou para isso, para que nós fôssemos favorecidos com essa graça, amados? Hã? E sermos gratos, e sermos alegres, porque onde o Espírito Santo de Deus está, aí é a liberdade. Amém? A Bíblia diz que a alegria do Senhor é... Cadê o povo mais feliz da terra, amados? Será que é impressão minha, né? Para a gente pregar, a gente tem que observar algumas coisas, né? E eu fico espantada, sabe, com as notícias de como tem se multiplicado a quantidade de crise de ansiedade. A quantidade de pessoas que têm sido refém de síndrome do pânico, depressão, medo, sabe? De sair de casa, de se lançar a novos desafios. Está me acompanhando? Está entendendo aonde eu quero chegar? E por quê, amados? Por que nós não estamos vivendo isso? O que, afinal de contas, a gente olha para a igreja primitiva que passava por perseguição, que tinham os seus bens, sabe, eram espoliados, sabe, era distribuído. A tua casa não é mais tua. Né? Aquilo que você conquistou, sabe, suou a vida inteira, era distribuído. Né? Mas havia essa marca, essa característica, e eu olho para a minha vida e eu olho para a vida de alguns dos meus irmãos, eu vejo que isso está faltando e a gente não pode se conformar com isso. Amém? Concorda comigo? Salmo 51. Aleluia. Salmo, já que você está em Salmo, vamos lá, um salmo também muito conhecido. A alegria da salvação deve sempre ser o motivo da nossa maior gratidão a Deus, amados. O fato de você estar salvo, de você estar passando por luta, você está passando por tribulação. Meu irmão, existe uma esperança que você um dia vai estar com o Senhor na glória, amém? Isso tudo é passageiro, o que você está passando vai passar, mas a eternidade é muito tempo com o autor e consumador da tua fé. Amém? Então essa é a maior certeza que nos apegamos. E por isso nós devemos nos alegrar com a nossa salvação. Quando a gente estuda sobre a vida do homem segundo o coração de Deus, do rei Davi, a gente descobre, né, assim como ele, muitos outros, né? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Davi tem o seu pecado lá registrado para que fique, sabe, para gerações futuras, né, entender que trouxe consequências para a vida de Davi, né? E o pecado traz consequências, amém? E no Salmo 51, ele faz, depois que o profeta Natan chega até ele e tira assim, olha, aquilo que você fez em secreto, olha só, Deus me
me mandou chegar até aqui e te falar, né? Fala uma parábolazinha e Davi reconhece o seu pecado. Afinal de contas, qual foi o pecado de Davi? Ele tinha adulterado com Batseba e mandou, né? Ele tentou encobrir o seu erro, né? Não deu certo na primeira tentativa, porque o marido de Batseba era fiel a Davi. E aí ele manda, né, Urias ir para frente da batalha, na maior peleja, e pediu para Joabe sair da retaguarda, ou seja, mandou o homem para ser morto na guerra. E isso não passou despercebido por Deus. Deus enviou o profeta e a resposta, isso é que faz diferença. Isso é que nos define. Como você recebe uma repreensão, meu irmão? Hã? Ninguém gosta de ser repreendido. Alguém aqui gosta de ser pego no seu erro, no pulo? É difícil você encontrar uma pessoa que é verdade, eu errei. Você tem toda a razão. A gente tenta achar justificativas, a gente fica com raiva da pessoa, a gente já não quer mais falar com aquela pessoa, porque somos muito orgulhosos. Eu me coloco no lugar. Bem, estou falando para mim, não estou aqui com o dedo apontando para ninguém. Mas esse homem, amados, a gente aprende até com os erros dele. Esse homem, depois você leia o Salmo 51, que é uma obra-prima para todos os pecadores arrependidos. Ele escreve esse salmo confessando o seu pecado, pedindo a misericórdia de Deus, né? E no versículo 12, ele fala assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Davi sabia daquilo que era mais precioso que tinha através dessa tragédia, desse pecado que ele cometeu, que tinha acontecido. Ou seja, houve uma ruptura da sua intimidade com Deus. O seu relacionamento com Deus já não era mais o mesmo, né? Então, será que ele estava salvo? Talvez esse pensamento poderia... E se ele morresse? Né? Ele poderia ter morrido por causa daquele pecado. E aí, para onde ele iria? Onde ele estaria? Né? Então, é diante dessa confiança que ele fala: olha, restitui-me a alegria da salvação. Uma das consequências, né? Pecado, amados, se você não sabe, quando você estuda, né, a etimologia, a palavra, lá no grego e no hebraico, é errar o alvo. Deus tem um chamado para todos nós, e o chamado para os seus filhos é santidade. Amém? Então, quando você não acerta esse alvo chamado santidade, você sai da linha, isso se chama pecado para Deus. A Bíblia também define pecado como transgressão da lei. 1 João fala isso, né? Que todo aquele que peca, ele transgride a lei. E Tiago vai mais profundo, ainda fala, olha, tem uma forma direta e uma forma indireta. Olha o que Tiago fala, capítulo 4, 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Hã? Então, de qualquer maneira, rapaz, você da graça, da misericórdia do Senhor. É ela que nos sustenta. Então, as consequências do pecado, primeiro, 2 pontos básicos aqui. Te afasta da presença de Deus. E é na presença de Deus que há delícias perpétuas, alegria, mas você pode estar passando um aço, você pode estar passando luta, mas as pessoas olham para você e te vê alegre, porque você está posicionado, você está na presença do Senhor. E isso eu quero te dizer, meu irmão, dinheiro nenhum compra. Amém? Dinheiro nenhum compra. As pessoas olham, eu não estou entendendo, está tudo dando errado e a pessoa
está alegre. Essa alegria é do Espírito, amém? Por isso que nós precisamos permanecer na presença do Senhor. E a outra terrível consequência que o pecado traz para a nossa vida, ele nos enreda, ele nos torna presa fácil para o nosso inimigo. Ele nos torna cativos. Amém? Hebreus fala algo interessante, né? Eu amo essa passagem que fala que em Hebreus 12:1 fala: deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Qual é a corrida? De santidade, de ser semelhante ao seu Filho, a Jesus Cristo de Nazaré, que nos deu um modelo a ser seguido. Então, o pecado, ele embaralha as nossas pernas. O autor de Hebreus fala, sabe, que você precisa se desembaraçar. Por quê? Você ficou enredado, enlaçado, cativo, prisioneiro. Amém? O cativeiro de Israel, ele teve uma causa, como a gente começou a falar aqui. E a causa foi a desobediência espiritual. Quando a gente vê lá no comecinho, antes de introduzir o povo na Terra Prometida, Deus falou para eles, olha, vocês não vão fazer como fazem os povos daquela terra, porque é por causa disso que eu estou tirando eles da minha presença. Mais precisamente em Deuteronômio 28, ele chega e fala, olha, se ouvirdes e obedecerdes, aí vem uma lista de bênçãos. Agora, se vocês forem rebeldes, se vocês não obedecerem, aí fala da maldição, das consequências que virão sobre vocês. E uma das consequências lá em Deuteronômio 28, muito antes deles estarem na Terra Prometida, era: vocês terão filhos, mas os seus filhos serão enviados para o cativeiro. Deus tinha avisado, né? Mas você precisa conhecer os avisos de Deus. Amém? Domingo a gente falou sobre tempestade e eu estou amando isso. Eu não sei se você está acompanhando. Durante a semana, a gente vai esmiuçando o que Deus, às vezes em 40, 50 minutos aqui numa palavra, a gente não consegue falar. E uma das coisas que foi falado, né, eu lembrei do naufrágio de Paulo ali em Atos 27, que antes deles entrarem na embarcação, olha, foi avisado, né? Tinha sinais, né? O tempo já estava mostrando que aquela viagem não seria um bom momento para fazer aquela viagem. Mas assim como os marinheiros, assim somos nós. Nós desprezamos os conselhos. A gente acha que com a gente vai ser diferente, né? E às vezes, muitas vezes, a gente colhe as consequências dessa atitude louca, né? De teimosia, né? De não ter um espírito humilde, de ouvir e pesar, né? Amém? Vocês estão silenciosos, glória a Deus. Então, Hebreus 12:11, bota ali no... Mas será que Deus é tão sádico assim? Então ninguém vai acertar e Deus vai mandar castigo, açoite, cativeiro, vocês vão aprender de um jeito ou de outro. É isso mesmo, gente. A Bíblia diz que nenhuma disciplina lá, Hebreus 12:11, parece motivo de alegria no momento em que é recebido, mas sim motivo de tristeza. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Na hora da correção, meu irmão, você dói, né? Ninguém quer ouvir. Você está errado, meu querido, né? Muda de rota, esse caminho vai te levar para um precipício. Ninguém quer ouvir isso. Mas quando você se deixa, né, ser conduzido por uma palavra de exortação, mais tarde aquilo vai trazer um fruto de justiça. Trouxe um fruto de justiça para essa geração que foi embora para o cativeiro. A Bíblia fala, amados, que
todas as coisas, Romanos 8, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Quando a Bíblia diz todas as coisas, não são apenas as coisas boas, as coisas ruins também servem de ensinamento, servem de fundamental para o nosso amadurecimento. E não foi diferente com o povo de Israel. Lá no cativeiro, eles foram libertos no cativeiro. Relembrando aqui os tempos de escola bíblica, que eu era professor. Quem lembra do que eles aprenderam, quais consequências, o que eles aprenderam com o cativeiro? Afinal de contas, Deus enviou eles para lá e tinha um propósito, eles foram chamados para um propósito. E aí, eles foram libertos da idolatria, amados. A idolatria tinha tomado uma proporção que até dentro do templo tinha estátua de Baal, de Astarote, dentro do templo. Chegou nesse ponto. Toda a nação estava desviada. Então, quando espiritualmente vai mal, o restante é como se fosse uma cadeia dentada, entendeu? Socialmente havia injustiça com os pobres, enfim, eram muitas coisas. Então, eles aprenderam, eles foram curados da idolatria. No cativeiro, eles tinham que se reunir. Olha só, às vezes a gente dá desculpa para não vir à casa de Deus, né? Às vezes a gente está vivendo problemas. Você não sabe o que eu estou passando. Tudo é justificativa para a gente não ir. Está chovendo, está frio, estou com dor de cabeça, enfim. Lá no cativeiro, meu irmão, eles encontraram um meio. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Concorda com isso? Lá no cativeiro eles deram um jeito. Não tinha mais templo para eles se reunirem, para fazerem os sacrifícios, mas tinha como eles se congregarem, lembrarem, lerem os salmos, a Torá, né? Eles tinham como se fortalecer espiritualmente. E o meio que eles encontraram foram as sinagogas, ok? Recapitulando, estudantes aí, né? Foi no cativeiro que surgiu a sinagoga. E se você não sabe, as igrejas hoje é um modelo das sinagogas lá de trás. Começou dentro de um cativeiro. Sabia disso? Não, né? Muitas outras coisas, né? Então, a gente pode aprender com os nossos erros. Para agora, no momento. E lembra aí do maior erro que você tenha cometido, que você ainda está colhendo as consequências. Tenta pegar o aprendizado. Tenta pegar aquilo que te traz esperança. Eles também, lá no cativeiro, eles conseguiram recolher os livros, os textos. Eles começaram a fazer o modelo da Bíblia deles, que depois se tornou a nossa Bíblia, ok? Foi no cativeiro, nesse período de cativeiro, eles viveram uma renovação espiritual. Por isso que quando eles voltam mais maduros, eles voltam dispostos a recomeçar, mas com uma outra postura. Amém, queridos? O que Deus quer que a gente faça, amados? Para nos posicionarmos, hein? Às vezes nós passamos por lutas, não entendemos porque nós estamos passando e ficamos reincidente, até que a gente aprende com os nossos erros. Amém? Daniel, vamos lá, abra aí, Daniel 9. Quero dizer um negócio, talvez você esteja passando por um cativeiro, você não está entendendo nada, mas eu quero te dar uma boa notícia. Cativeiro tem dia e hora para acabar. Amém? Cativeiro, meu irmão, tem dia e hora para acabar. Você só permanece se você quiser. Daniel 9, versículo 1. Lá no cativeiro. E no cativeiro você pode encontrar pessoas maravilhosas, posicionadas, como a gente encontra
Sadraque, Mesaque e Abednego. A gente pode pensar que Deus só se manifesta lá em Jerusalém, mas lá no cativeiro Deus estava tapando a boca de leão, Deus estava dançando, caminhando no meio da fornalha, era o quarto homem no meio da fornalha, estava fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Por quê? Esse Deus nos ama, amado. Esse Deus é um pai. Hoje nós celebrando, né, o Dia dos Pais, a gente não pode esquecer disso, que ele se compadece de nós como um pai se compadece dos seus filhos. Amém? Glória a Deus. Então, Daniel, capítulo 9, versículo 1. Desculpa. Achou? Tá igual a pastora. Ah, tá. Vamos lá. Então, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi. Olha que coisa, sublinha isso, entendi. É a famosa ficha que cai. Esse dia que tem que chegar na nossa vida. Entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. E aí ele ora ao Senhor. É uma das orações mais lindas da Bíblia, essa oração de Daniel no capítulo 9. Primeiro ponto que eu quero mostrar para você, meu irmão, você precisa se dedicar mais ao estudo da palavra de Deus. Você tem um testamento, você tem aqui uma obra-prima, meu irmão, que são esses livros que estão aqui, mas isso não pode servir de enfeite, não pode ficar só aberto lá no Salmo 91. Você tem que ler, você tem que estudar, você tem que entender o que está falando a teu respeito. De repente, aquilo que você, a solução para o problema que você está enfrentando hoje está na palavra. E aí, mas se o povo que não busca o Senhor, quero dizer, todo domingo nós nos reunimos aqui na escola bíblica às 17h30, amém? Para te facilitar, te dando todos os instrumentos para que você compreenda o contexto e não leia apenas textos isolados. Daniel se dedicava à leitura da palavra e foi lendo a palavra que ele descobriu. 70 anos, peraí. Acabou o tempo. O que a gente está fazendo aqui? Segundo ponto que me chama a atenção nesse texto aqui, ele não se envaidece. Eu sou tremendo, olha só o que eu descobri, né? Ele não cruza os braços, né? Porque às vezes a gente deixa tudo na conta de Deus, Deus vai fazer tudo e a gente não quer fazer nada, absolutamente nada. A gente quer dormir e acordar com todos os problemas resolvidos. Verdade ou não, igreja? Mesmo sabendo que o tempo tinha se cumprido, Daniel ora, jejua e se humilha perante o Senhor, vestindo pano de saco e jogando cinza sobre a cabeça, que era um exemplo de humilhação, amados. Olha isso. Eu quero te dizer, sabe, a gente está passando por uma época de muitos golpes. Quem não caiu? Em nome de Jesus não vão cair, amém? Mas na minha família teve caso, minha mãe caiu naquele do bilhete como é o nome daquele golpe, meu Deus? Rasparam a conta toda, o bilhete premiado, né? Da loteria premiada e tal. E tinha um golpe que, não sei se ainda circula por aí, mas do boleto falso. Alguém pegou esse? Você recebe o boleto e aí, caramba, olha só, vou pagar. E aí a pessoa, meu irmão, você não vai parar para ver, peraí, eu estou devendo isso, você não vai examinar se aquilo, você vai passar, vai pagar. Deixa eu falar um negócio para você, o que Deus colocou no meu coração. O inferno manda boleto falso todo dia. E a gente paga.
A gente paga o boleto da enfermidade, o boleto do divórcio, o boleto da falência, da carreira falsa. Aí a gente vai aceitando os decretos do inferno, quando você tem que entender que a tua dívida já foi paga. Jesus, quando subiu, levou cativo o cativeiro, amém? Ele pegou o escrito de dívida que era contrário a nós, ele encravou no madeiro. Você paga se você quiser. Eu não esqueço de uma época, né, que eu estava no comecinho, né? Deus usou tremendamente Fátima, né? Te amo. E as crianças só viviam doentes, gente. Era a fase lembra como é o nome? Que cosme? Asma, bronquite, amados. Era a fase da bronquite. Quando caía um, daqui a pouco caía outro, e era muito, mudava de médico. Esse médico não dá certo, vou em outro médico. E quando o Júlio ia ver a conta da farmácia, meu Deus, uma vez ele falou: gente, tem alguém aqui na UTI? Porque ia para o médico, passava os remédios totalmente diferentes. E eu me lembro que Fátima foi usada tremendamente por Deus. Ela disse: você aceita isso? E eu, pagando boleto para o inferno da enfermidade, quem sou eu para aceitar ou não aceitar? Ah, mas você não conhece o que está aqui. Quando você conhecer e você se levantar em fé e dizer: eu não vou pagar mais nada, Jesus já pagou por mim na cruz do Calvário, amém? A dívida já foi paga, eu tenho direito à saúde, sabe? Eu tenho direito a viver a vida abundante que há em Cristo. Eu não quero pregar triunfalismo. É claro que às vezes você pode passar por um momento de enfermidade, é claro que você pode passar por dificuldades, mas isso não pode te oprimir a ponto de ser um cativeiro na tua vida, te manter preso, te manter infeliz, te manter limitado, amados. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém? Nós precisamos nos posicionar consciente do que foi conquistado para nós na cruz do Calvário. Eu queria chamar o louvor aqui e pedir para você abrir em Lucas 13. Tá cedo? Então, não, pode ficar aí mais um pouquinho. Fica aí. Lucas 13. Glória a Deus, amados. Jesus. Vamos pagar nada, meu irmão. Ai, pagar boleto do inferno. Hein? Isso aí vocês vão decorar, né? Chega! Rapaz, fica passando. Se cair, caiu. Né? Você quer pagar, né? Se acha que está realmente, enfim, não sabe dos seus direitos, mas aí você precisa conhecer o Senhor, amém? A palavra fala lá em Oséias: o meu povo perece por falta de conhecimento. E eu te falo, a gente cai em muitas ciladas do diabo e a gente fica enredado, meu irmão, para você se livrar disso. E aí, né, se a gente falar, né, a gente sabe, a gente está cansado de saber dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas limitações. Somos pecadores, somos sim. Até aí não tem novidades, né, amados? Mas se eu te disser que existe um Deus que tem misericórdia de nós, um Deus que se compadece, essa é a boa nova do Evangelho, amém? Nós estávamos fadados ao quê, amados? Eu falei para vocês sobre a alegria da salvação. Nós estávamos fadados à condenação eterna. Mas Deus manifestou a graça em Cristo, nos dando a salvação. É pela graça, não é nada que você tenha feito, meu amado. Você só tem que crer naquilo que Ele fez por mim e por você. Amém? Ele manifestou a sua graça na pessoa do seu Filho. A palavra de Deus diz que misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto. Justiça e equidade são a base do seu reino. Não é isso que fala o Salmo? Mas verdade e misericórdia vão à frente. Se fosse só justiça, meu irmão, o que seria de nós? A gente tinha muita coisa para pagar, né? Mas tem a misericórdia, tem o amor, tem a compaixão, tem a graça de Deus, amém? E aqui,
Em Lucas 13, versículo 10. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Sublinha isso aí na tua Bíblia, por gentileza. Espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus. Tem coisas que realmente, né? O Salmo 22 que te emociona. Eu me emociono quando eu vejo essas coisas. Vendo Jesus. Uma vez eu fiz um estudo sobre os milagres de Jesus. É maravilhoso quando você vê a fé da pessoa, a perseverança da mulher Cirofenícia, que foi, né? Bartimeu, né? A fé de Bartimeu, que jogou a capa, né? Quando foi falar com Jesus, já deixou a capa de lado, né? Mas nem todos os milagres operaram por causa da fé da pessoa. Às vezes a nossa fé está lá embaixo, não está, amados? Se não fosse a misericórdia do Senhor, se não fosse a compaixão. Aqui, ó, pura compaixão. Essa mulher era uma mulher encurvada. 18 anos andando assim, ó. Talvez ela nem tivesse. E dentro da sinagoga, voltando aí, né, o contexto histórico, qual era o papel da mulher dentro da sinagoga no primeiro século? Amados, era o papel, era coadjuvante, era o. Entendeu? Os homens é que tinham a proeminência. A mulher era uma coisa mais. Louvado seja o nome do Senhor. Toda vez que coloca uma mulher aqui, quando Madalena viu o Senhor ressurreto, vai lá e fala para os meus irmãos. Ela que anunciou a ressurreição. Amém. Glória a Deus, né? Não sei, querendo, não. Nos lavou a vergonha de Eva, é verdade ou não, né? Mas aqui a mulher não pede nada. Talvez essa mulher não tivesse nem fé para isso, nem ousasse isso. Mas Jesus, vendo a Jesus, só isso, vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para ser descurados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amados, ela tinha um espírito de enfermidade, né? O que a Bíblia mostra aqui é que ela tinha um problema físico que a causa era espiritual. E aqui mais adiante Jesus fala que era Satanás que colocou aquela enfermidade naquela mulher. Por 18 anos. 18 anos. Eu acho interessante quando a gente olha para essa passagem, porque você espera encontrar uma pessoa possessa, como foi o caso do Gadareno, entre os sepulcros, no cemitério, na rua, no meio do caminho, mas dentro da sinagoga, para e pensa a semana inteira nisso. Dentro da sinagoga, no lugar onde as pessoas estavam procurando adorar o Senhor, ler a palavra, ouvir a palavra, dentro da sinagoga, dentro da sinagoga. Amados, muitas pessoas podem estar buscando a Deus dentro da igreja e estar vivendo um cativeiro.
Isso te escandaliza? Quanto tempo? Se você entendeu que o cativeiro acabou, que Jesus, quando subiu, levou consigo o cativeiro, você pode ser livre hoje, liberto hoje, em nome de Jesus, porque Ele quer verdadeiramente que seus filhos sejam livres. Mas se não, quanto tempo vai ficar carregando essa situação, esse problemão nas tuas costas que te obriga a andar encurvado, meu irmão, olhando para baixo, para o chão, sem perspectiva, sem poder se esticar. Se esticar era motivo de dor para uma pessoa encurvada. Pare e pensa, igreja. Deus falou muito comigo. Deus falou muito comigo nessa passagem. Ela não pediu nada, meu irmão. Jesus vendo, ele viu a necessidade de libertação. Existem pessoas que têm um medo de libertação, que acham que libertação é se estrebuchar, né? Cair no chão, pagar mico. Essa é a mais fácil, amados. É ou não é, pastora? Essa é a mais fácil. Veja que a libertação dela foi silenciosa, não mostra nem nada. Foi a palavra de Jesus, e é a palavra que liberta. Amém? A palavra do Senhor fez com que ela se endireitasse. Eu quero chamar os levitas aqui. Eu quero te dizer, amados, tudo aquilo que está te empurrando para baixo, tudo aquilo que está sendo um peso, um jugo, sabe? Na tua vida tem que acabar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que está roubando a tua alegria, a tua esperança, sabe? A alegria da salvação, como eu falei. Pode ser um peso que o inimigo está colocando sobre a tua vida e você está aceitando. Você está pagando o boleto. Você está se conformando com isso. Existem dores, né? Meu marido está fazendo a fisioterapia, né, da cervical, porque ele ficou muito tempo com uma dor e foi se adaptando, se ajustando, né, a ponto que ficou insuportável. Assim é no espiritual. Às vezes a gente convive com situações que o Espírito Santo vira-se para você e fala: ei, até quando você vai ficar carregando isso? Quanto tempo mais? 18 anos é muito tempo, amados. 70 anos foi o tempo do cativeiro, mas Daniel, quando descobriu que acabou, Daniel orou, Daniel jejuou, Daniel se humilhou perante Deus. Deixa eu te falar um negócio. Se eu disser para você, falei do boleto, né? Mas se eu disser para você, olha, não sei, vamos lá. Ó, o pecúlio, quem tem aí INSS, ó, saiu o teu pecúlio. Você vai deixar lá para o governo? Hã? Você vai dar um jeito de sacar esse dinheiro, meu irmão? Ou não? Não está precisando? Hã? Gente, me responde, está olhando assim para mim. Se você souber que você tem uma herança, meu irmão, olha, você não é golpe, está lá. Você tem que. Ano passado eu recebi essa notícia, a gente fica até, né? Foi ano passado, ano retrasado, que eu trabalhei na época do plano Bresser, do plano Collor, era bancária. E aí saiu e foi uma graninha, rapaz. Eu fui lá, fiquei até com medo de sair com aquele dinheiro e tal, mas saquei o meu dinheiro. Eu quero dizer que existem bênçãos para você, igreja, que você precisa tomar posse. Não adianta eu chegar aqui e ficar lendo, falando dos versículos. Se você não colocar isso em prática na tua vida, nada vai mudar, meu irmão. Você vai continuar carregando aquele peso enorme, desnecessário, quando Jesus já levou todo esse peso na cruz do Calvário. Fica de pé, vamos adorar o Senhor. Ele é bom, a sua misericórdia não tem fim, amados. É por isso que nós estamos aqui. O que seria de nós? Estaríamos perdidos por aí, no lamaçal do pecado, mas Ele nos encontrou, Ele nos atraiu para Ele. Ele é um Pai amoroso, um Pai que se compadece dos seus filhos, amados. Ele não tem prazer, Ele não é um Pai sádico em ver os seus filhos sofrendo. Ele quer que você amadureça, que você aprenda com os seus erros. Ele quer te restituir.
a alegria da salvação, para que você possa falar desse amor, dessa graça maravilhosa que te alcançou. Baixa a tua cabeça, meu irmão. Qual é o cativeiro que você está enfrentando? Qual é o cativeiro que você precisa ser liberto? Talvez seja um cativeiro emocional. Talvez seja um cativeiro do pânico, do medo. Eu não sei qual é o cativeiro que você está enfrentando. Nessa noite Ele está te vendo. Assim como Ele viu aquela mulher. Ele teve compaixão. O olhar de Jesus era um olhar cheio de compaixão pelos necessitados, pelos aflitos. Ele se importa com você, ainda que tudo diga o contrário. Ele não está longe, Ele está bem perto. Você pode tocar. Nessa noite Ele fala para você, igreja, endireite-se. Endireite-se. Para de andar curvado. Para de ficar olhando só para o chão. Olhando só para o lado que está faltando do copo, meu irmão. Olha para suas promessas, como Deus tratou esses homens maravilhosos. Abraão teve um chamado incrível, mas teve um momento que Abraão estava lá dentro da tenda. Deus chamou Abraão para fora e falou: olha para as estrelas, assim será a sua descendência. Você precisa mudar o ângulo da tua visão. Deus me traz aqui nessa noite para falar isso para você. O teu olhar está muito limitado. Você está olhando só para o problema. Nessa noite Deus quer te endireitar. Pai, eis-nos aqui, Senhor. Ah, Deus, são tantas coisas, Senhor. Por onde começar, Senhor? Senhor, nós não queremos viver uma vida encurvada. Encurvada apenas diante da Tua glória, Deus. Mas não diante dos problemas dessa vida, Senhor. Não como derrotados, Senhor. Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Nos rendemos a Ti, Senhor. Nessa noite, venha nos tocar. Como o Senhor tocou naquela mulher, Senhor. E quebrou aquele cativeiro, Pai. Que o Senhor esteja quebrando os cativeiros aqui nessa noite, Senhor. Sejam cativeiros, Senhor, familiares, cativeiros financeiros, cativeiros emocionais, cativeiros, Senhor. Tu é que sabe, Senhor, aquilo que o Senhor precisa desfazer, Senhor, para podermos reconstruir a nossa vida com dignidade, com alegria, com esperança, Senhor, como aqueles que voltaram do cativeiro no Salmo 126, Senhor, e que todos possam dizer a uma só voz: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Senhor, nós queremos verdadeiramente, Senhor, ser livres para te adorar. Amados, sinto de Deus para chamar aqui na frente. Se você sentiu, se essa palavra foi para você, eu quero te convidar. Eu já estou aqui na frente, porque Deus me ministrou tremendamente nessa manhã, em cima disso. Mas ao vir aqui na frente, venha com uma postura, a postura de Davi. A postura de Davi do Salmo 51, ou a postura de Davi no Salmo 136, que ele fala: olha, tira-me do cárcere, tira minha alma do cárcere, para que eu te louve. Tudo aquilo que está te roubando a presença de Deus, amados, pode estar te mantendo dentro de um cárcere, mas nessa noite o Senhor quer restaurar.
Nessa noite o Senhor quer restituir. Nessa noite o Senhor quer tocar. Nessa noite o Senhor quer avivar. Pai, nós estamos diante de Ti. Faz o que o Senhor quer, Senhor. Nós nos humilhamos, assim como Davi se humilhou diante de Ti, Senhor. Somos pecadores, sim, Senhor. Não importa o que nós fizemos, não importa o que fizeram conosco, importa o Deus que nos tira do cárcere, o Deus que quebra o cativeiro, o Deus que liberta a nossa alma da prisão. É o Senhor, tudo é o Senhor, Deus. Nossas vidas estão aqui para o louvor da Tua glória. Aquilo que está impedindo os Seus filhos de serem felizes, de serem alegres, Senhor. Ó Deus, retira nessa noite, Pai. Retira, Senhor, todo esse peso que não foi o Senhor que colocou. Muitos pesos que nos acostumamos, Senhor. Senhor, que carregamos, Senhor, durante a nossa vida, Senhor. Quando nós temos que levar na cruz do Calvário o maior peso, o peso que ninguém poderia carregar, o Senhor carregou por nós. E nós te louvamos, nós te adoramos, Jesus de Nazaré. Tu és, Senhor, o Senhor de tudo, o dono da nossa vida, da nossa adoração. Que seria de nós sem o Teu amor, sem a Tua graça, Deus? Obrigada, Deus, porque o Senhor viu a aflição daquela mulher, o sofrimento daquela mulher. O Senhor vê o nosso sofrimento e o Senhor pode mudar a nossa sorte, como os que voltaram a Sião, Senhor. Vem, Deus, completa, Deus. Estamos no momento. Te amo, meu papai. Tu és. Eu dependo desse amor. Sem Ti eu sei que vou. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. Sem Ti eu sei que vou. Assim como o Pai se compadece de seus filhos, o Senhor se compadece daqueles que o temem. Obrigada, Senhor, porque o Senhor mostra o Seu amor para conosco, Pai. O Senhor cuida de nós. O Senhor entende a fraqueza dos Seus filhos, Senhor, que clamam a Ti. Abba, Pai, o Senhor não nos deu um espírito de escravidão, mas de adoção, pelo qual nós clamamos. Abba, Pai, um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Levítico 26:13 fala assim: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar direito, e vos fiz andar eretos. Levanta tua cabeça, Deus é contigo, Deus é contigo. Ele quebra esse cativeiro que tem roubado o teu riso, a tua alegria, a tua motivação, a tua vontade de sonhar, de viver. Que Deus possa restaurar os teus sonhos para você recomeçar. Ele te sustenta, Ele te ajuda, Ele te levanta.
transformou minha tristeza e me deu a vida inteira. Vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Obrigada, Jesus, Jesus maravilhoso, nós te amamos, te adoramos, não abrimos mão da tua presença, Senhor. É nesse lugar que nós queremos estar, Senhor, te louvando, te adorando, fazendo a tua vontade, o teu querer e o teu efetuar. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, suspensa-nos, Senhor, dia após dia. Assim eu oro, abençoando esse povo que teme a Ti, que Te quer seguir todos os dias, Senhor. Sê com eles, assim eu oro, em nome de Jesus. Amém, amém. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Aleluia. Deus é apaixonado por você. Ele não desiste de você. Ele te sustentou até aqui. E Ele não vai te deixar. Amém? Fala para Ele: Senhor, muito obrigada. Porque o Senhor nessa noite restitui a minha alegria da salvação. Dá um forte aplauso a Ele. Aleluia.